Olá, como vai? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como criar regras de validação de dados no Excel que permitam apenas a inserção de números múltiplos dentro de um intervalo de dados. Ou seja, eu só vou conseguir aqui inserir determinados números se eles forem múltiplos de um número que eu determinar. É uma situação bastante específica, né, que você vai utilizar provavelmente em casos muito específicos, porém, a lógica envolvida nela pode ser útil caso você queira combinar, né, esse tipo de validação com outros tipos de validação que você possa inserir dentro da sua planilha ou até mesmo, né, em outros recursos do Excel, como fórmulas de cálculo e até mesmo formatação condicional, tá bom? Eu vou dar dois exemplos aqui, um com valor único e um com mais de um valor. Nesse exemplo de valor único, a gente vai ter um número aqui 50, que é, no nosso caso, o múltiplo, né? Então, a gente só vai poder digitar quantidades que forem múltiplas de 50. Então, a gente vai digitar as quantidades aqui e qualquer quantidade que não for múltipla de 50, o Excel vai barrar. Eu não vou conseguir digitar. Nesse segundo exemplo, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que nós vamos definir aqui dois múltiplos. Então, aqui eu quero possíveis remessas de 7 ou de 15, né? Então, múltiplos de 7 ou múltiplos de 15. Então, eu posso digitar tanto múltiplos de 7 quanto de 15 aqui. Então, eu só vou permitir esses dois valores, tá bom? Vamos começar então com o nosso primeiro exemplo, né, com um único valor. Então, aqui a gente vai digitar nessa coluninha de quantidades aqui, somente valores múltiplos de 50. O primeiro passo, claro, é selecionar todas as células que vão receber a validação de dados, né? E a gente vem aqui na guia Dados e depois clica nesse botãozinho aqui, ó, Validação de Dados, que está presente no grupo Ferramentas de Dados. Dentro da validação de dados, eu até tenho uma playlist sobre isso, caso você queira dar uma olhadinha, tá? A gente consegue fazer vários tipos de formatação aqui. Então, a gente tem formatação de lista, a gente tem formatação relacionadas a campo de texto e também números, valores maiores, menores, enfim. Só que tem como a gente inserir fórmulas aqui também, tá? A gente criar formatações personalizadas. É justamente isso que a gente vai fazer, ó. A gente vai dar um clique aqui em personalizado e aí a gente vai inserir uma fórmula aqui para validar. Preste atenção aqui na lógica da validação. Por quê? Porque a validação de dados, ela vai validar os dados apenas se o que eu colocar aqui for verdadeiro. Tá? Então preste atenção, essa fórmula aqui, ela precisa me dar como resultado o valor lógico verdadeiro. Então tudo que eu colocar aqui, o que eu colocar aqui, o Excel vai analisar dentro dos números que eu colocar e ele vai retornar para mim, verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, ele permite. Se for falso, ele vai mandar uma mensagenzinha de aviso dizendo que aquele número não é permitido. Tá bom? Então é mais ou menos assim que funciona a lógica por trás de uma validação de dados. E agora vamos à lógica, né, do nosso próprio cálculo. Então, como é que eu vou validar um número múltiplo de 50? Basicamente, o que a gente tem que pensar é que todo número múltiplo de 50 significa que, se ele for dividido por 50, eu vou ter zero como resto na divisão. Então, essa é uma das maneiras de se imaginar. Então, todo número múltiplo de 50 é aquele número que, dividido por 50, eu tenho zero como resto da divisão. Certo? E o Excel tem uma função que faz justamente isso, ele mostra o resto da divisão, tá? Ele mostra o resto de uma divisão. E essa função é a função mod. Deixa eu só fechar a janelinha aqui para a gente fazer ela, tá? Então deixa eu só colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui a quantidade enviada, 100. Ok? Só para a gente testar. Eu vou colocar a função mod aqui só para você ver ela funcionando, tá? Então, mod retorna o resto da divisão, né? Após um número ter sido dividido por um divisor. E a gente vai abrir parênteses aqui, a gente tem o número e o divisor. Qual que é o nosso número aqui? O nosso número, no caso, seria 100, que no caso seria E3. A E3. Ponto e vírgula, e o nosso divisor seria 50. Então, eu vou dividir 100 por 50. Fechou? Fechar parênteses aqui, ele vai me retornar zero. Ou seja, o resto da divisão é zero. Se eu dividir 100 por 50, o resto da divisão é zero. Se eu digitar aqui 90, por exemplo, então eu vou dividir 90 por 50. O resto da divisão vai ser 40. Se eu dividir aqui 300 por 50, vai sobrar zero. Tá? Se eu dividir 124 por 50, então vão dar duas levas de 50, 100, e aí vai sobrar então 24. Agora a lógica para analisar aqui é muito simples, né? Um número múltiplo de 50, como eu disse para você, é aquele que vai resultar zero como o resto da divisão. Então, toda vez que a função mod retornar zero, significa que esse número é múltiplo de 50, né? Assim como a gente fez aqui, 200 retornou zero, de fato houve uma divisão completa ali, uma divisão inteira, né? Não houve resto, então eu tenho um número múltiplo de 50 aqui. Ou seja, a lógica é justamente essa. Vamos selecionar todo mundo aqui.
Mais uma vez, vem aqui validação de dados, eu venho aqui em personalizado e agora a gente vai colocar a função mod aqui dentro, tá? Então, em fórmula, a gente vai digitar mod, abre parênteses e a gente vai fazer basicamente o que a gente fez aqui, né? Vamos clicar aqui em E3, que é onde está o nosso número a ser dividido, né? E aí a gente vai colocar um ponto e vírgula e agora vai dividir ele por quê? Pelo B3, né? Que é o número que a gente tem aqui como base, que é o 50. E a gente vai fechar parênteses aqui. Então, essa vai ser o resultado da função mod vai ser 0, né? No caso aqui, nesse caso específico. Então, o Excel só vai formatar se for 0. É isso que a gente tem que mostrar para ele, né? Formatar não, né? Ele só vai validar esses dados, né? Se o resto da divisão for 0. Então, a gente vai colocar um igual e um 0. Então, basicamente, ó, ele só vai haver validação de dados, só vai haver permissão de inserção de um número se a divisão dele por 50, né? Ou seja, E3, calma que a gente já vai fazer os outros aqui, né? Se a divisão de E3 por B3, que é 50, for 0. Só que a gente precisa adaptar essa fórmula. Por quê? Porque o Excel ele vai analisar todo esse conjunto de dados aqui. Então, nas próximas células, se a gente deixar a nossa fórmula assim, o que o Excel vai fazer? Ele vai analisar a E4, tá ótimo, seria exatamente isso. Só que ele vai bater lá na B4. Então ele vai analisar a E5 com a B5, E6 com a B6 e assim por diante. Não é isso que a gente quer fazer. A gente quer manter aqui o E3, né, no primeiro e depois no primeiro caso, né, e depois nas linhas seguintes a gente vai ter consequentemente, né, a descida, digamos assim, da análise para as próximas linhas. Então a gente vai ter E4, E5, E6. A gente vai utilizar aqui uma referência absoluta, né? A gente vai travar, no caso, a coluna, que é a coluna E. Então aqui dentro de E3, com E3 selecionado aqui, a gente vai pressionar F4 no teclado e a gente vai colocar uma referência absoluta, né? Cifrão antes da letra, cifrão antes do número, para travar linha e coluna. Só que nesse caso a gente só quer travar a coluna, né? Então a gente vai tirar aqui o cifrão do número 3. Vamos deixar só cifrão e o número 3 sozinho. Travou a coluna E, mas aí as demais células, né, também serão analisadas. É 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Já a B3 não. A B3 ela é única mesmo. Então aqui a gente não vai poder analisar célula por célula. Ela vai ser travada tanto na coluna quanto na linha. Então uma referência completamente absoluta. Então aqui em B3 a gente vai pressionar F4 e manter o cifrão no B e o cifrão no 3, porque ela é a única célula que precisa ser analisada para fazer a divisão aqui com os números, né, desse intervalo que a gente selecionou, certo? A gente vai fazer de novo aqui, caso você não tenha compreendido completamente aqui. E aqui a gente pode definir um alerta de erro, se você quiser, claro, um alerta personalizado. Aqui a gente escolhe o estilo, tá? Aviso, informações, mas eu sempre prefiro parar porque ele não permite que você continue digitando dados até que você insira um dado correto, tá? E no título, que vai ser o título da nossa janelinha, uma janelinha como essa aqui, uma janelinha de aviso, tá? Então o título, por exemplo, a gente pode colocar aqui valor incorreto. E aqui uma explicaçãozinha, tá? Digite apenas números múltiplos do valor encontrado em B3, por exemplo, ok? Só para explicar para o usuário, caso ele tenha digitado um número que não esteja dentro da nossa validação. Vamos dar um ok aqui e ver se está funcionando. Então aqui, ó, vamos deletar nesse número, vamos digitar 200. 200 foi. 200 é múltiplo de 50. Vamos digitar então 100. Também é múltiplo de 50. Vamos digitar 90? 90 eu já não consigo digitar. Ó. Digite apenas números múltiplos do valor encontrado em B3. 90 não é múltiplo de 50. Ou seja, o resto da divisão não é igual a 0. E a gente definiu que o resto da divisão tem que ser igual a 0. Então, o Excel já não permite esse valor. Você vai clicar em cancelar aqui e o Excel não deixa você inserir um valor até que você confirme um valor que corresponda à regra que a gente criou. Tá vendo o que está acontecendo aqui? Se a gente clicar em qualquer célula aqui desse intervalo e vir na validação de dados novamente, a gente vai ver aqui, ó, que a nossa regra mudou, tá vendo? Então ela está aqui em E10 agora. Perfeito, né? A gente manteve a coluna E, só que agora ele está analisando a célula 10. Só que a B3 continua travada, tá vendo? A B3 aqui continua só B3. Então é B e é 3, sempre, nunca muda, para que o Excel analise todos os valores, cada um dos valores aqui, baseando-se apenas nessa célula B3, que é a única que contém, então, o valor a ser dividido. Joia? E vamos cancelar aqui. Agora vamos deletar esses valores, vamos colocar um outro número. Então agora eu só quero múltiplos de 30, tá bom? Então vamos colocar aqui 50, por exemplo, já não vai funcionar, que 50 não é múltiplo de 30. Vamos colocar aqui 180, no caso, que é um múltiplo de 30, então ele aceita.
No nosso segundo exemplo, a gente vai ter dois múltiplos possíveis. Então vamos supor aqui que a gente consiga enviar pacotes de 7 e 15 unidades, mas a gente tem que cadastrar as unidades e não os pacotes. Então só pode haver aqui múltiplos de 7 e múltiplos de 15, ou um ou de outro. Então vamos imaginar essa situação aí, tá bom? Então vamos selecionar aqui todo mundo, a gente vem aqui dentro da guia dados, né, grupinho ferramentas de dados, validação de dados, e agora a gente vai vir em personalizado para criar a nossa fórmula. Agora a coisa muda um pouquinho de figura, por quê? Porque a gente tem aqui duas condições possíveis, tá? Ou uma ou outra. Ou é múltiplo de 7 ou é múltiplo de 15. Eu não estou criando aqui uma situação em que os dois têm que ser múltiplos, em que o valor tem que ser múltiplo dos dois, mas você poderia também, eu já vou te explicar como, tá? Mas nesse caso específico aqui, eu quero que a quantidade enviada seja múltipla ou de 7 ou de 15. Olha o que eu estou falando, ou, né? Então a gente vai utilizar aqui a função ou, que ela faz justamente isso, ela vai testar duas ou mais condições. E aí, se qualquer uma delas for verdadeira, ela vai retornar verdadeiro. Pronto. E aí a nossa validação de dados vai ser aplicada, certo? Então aqui eu preciso não das duas ao mesmo tempo, eu preciso de qualquer uma das duas. Então a gente vai utilizar a função ou. Eu já tenho um vídeo sobre ela, tá bom? Se você quiser dar uma olhadinha, se aprofundar um pouquinho mais nela. Ou, abre parênteses aqui, ela é bem simples. Colocou o ou, você vai colocar os argumentos que você precisa testar. Basicamente isso. E ela vai retornar verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros ou se qualquer um deles for verdadeiro, tá bom? E ela só vai retornar falso se nenhum dos argumentos for verdadeiro. Ou seja, se não houver se nenhuma das possibilidades se encaixar dentro do que a gente colocou aqui dentro, tá bom? Primeira possibilidade é que a gente vai colocar o mod aqui de novamente, né? Fazer o que a gente fez no primeiro exemplo. Então, a primeira possibilidade é que o resto da divisão de E3, no caso aqui, né? Ponto e vírgula por B3, que seria o nosso primeiro número aqui, seja, fechou parênteses aqui, igual a 0. Então, o mod de E3 por B3, ou seja, desse número que vai estar aqui em B3 dividido por B3, né, que seria o número 7 aqui, seja igual a 0. Então, se deu 0 no resto da divisão, é porque é um múltiplo de 7. Lembrando que a gente vem aqui em E3 agora, coloca um F4, né, para travar E3, só que a gente vai tirar o travamento do número. Então a gente não vai travar o número, a gente só vai travar a coluna E, porque é a única que vai ser, ela não pode ser mudada, alterada, né? Mas o número 3 vai ser alterado. 3, 4, 5, 6, 7, porque o Excel precisa analisar as demais células, né? E B3 tem que ter o travamento completo, porque B3 é única, a gente não pode analisar as demais. Preste atenção aqui. Edu, mas eu não posso analisar a B4? Você pode analisar a B4, ele não pode fazer o seguinte, bater a E3 com a B3, a E4 com a B4, a E5 com a B5. Isso não pode acontecer. Por isso que a referência é absoluta. Tem que ser B3 travada sim, porque a gente vai utilizar uma outra mod para testar a B4 agora, onde está o número 15. Essa aqui é a primeira condição da função ou. Tá? Então, a primeira das condições. Agora a gente vai colocar um ponto e vírgula para testar a segunda condição. Qual que é a segunda condição? Um novo mod, né? Como a gente já sabe. Então, mod de E3 novamente, que a gente está começando da E3, é da E3 para baixo, né? E aqui a gente já pode apertar um F4, tá? Se você quiser, você aperta o F4 de novo que ele muda, tá vendo? Ele muda a referência agora travada para linha. Não é o que a gente quer ainda. Aperta de novo, ele muda agora a referência travada para coluna. Então, cifrão, coluna, número, sem o travamento no número, sem o travamento na linha, tá bom? Ponto e vírgula, e agora B3 de novo. B3 não, B4, né? Agora a gente vai testar aqui a B4. Vamos travar B4 de novo, tá? F4 para travar somente a B4. Não pode ser B5, não pode ser C4, não pode ser A4, tá? Só B4. E aí fechou parênteses, então o resultado da função mod tem que ser igual a 0. E agora a gente fechou a função ou. Então vamos fechar parênteses aqui. Rememorando então, a minha fórmula, a função ou vai retornar verdadeiro se qualquer uma dessas condições for verdadeira. Então, E3 dividido por 7 resta 0? Se sim, então é verdadeiro, se não é falso. Aí ela vai para o segundo. E3 dividido por B4 resta 0? Se sim, então é verdadeiro, se não é falso. Qualquer uma for verdadeira, uma ou outra for verdadeira, então a minha fórmula toda é verdadeira. E aí, no caso, eu tenho então a validação de dados acontecendo. No alerta de erro, vamos colocar aqui, ó, valor inválido novamente. Isso aqui é opcional, tá? Mas eu acho muito importante a gente personalizar a mensagem de erro, né? Digite um múltiplo dos valores, por exemplo, encontrados em B3 ou B4, certo? Vamos dar um OK aqui, beleza. Então aqui vamos colocar 14, deu, porque 14 é múltiplo de 7.
Vamos colocar 21? Deu, porque 21 também é múltiplo de 7. Vamos colocar 30? 30 deu, porque 30 é múltiplo de 15. Perceba, 30 não é múltiplo de 7, mas é múltiplo de 15. Então, satisfez pelo menos uma das condições, ok? Vamos colocar 36? 36 não deu, porque 36 não é múltiplo nem de 7, nem de 15. Joia? Então, aqui a gente vai aceitar ou um ou outro. Agora, se você quisesse aceitar, no caso, né, nesse intervalo aqui, se você quisesse aceitar apenas múltiplos de um e outro, você só trocaria a função ou pela função e. Eu também tenho um vídeo sobre a função e, tá? Que ela vai analisar uma condição e outra. Ela só retorna verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras. Então, se uma for verdadeira e a outra for falsa, ela vai retornar falso. E aí a validação não vai acontecer. E aí o resultado não vai ser impedido, né, de ser digitado. Ou seja, a validação não vai permitir a inserção daquele dado. Ela permitiria somente se o número digitado fosse múltiplo de um e de outro ao mesmo tempo. Então você poderia aqui trocar só para a função e. Não mudaria nada, tá? O restante aqui não mudaria nada. Você só trocaria o ou pelo e, tá bom? E é isso, tá? Você viu que não é muito difícil, bem simples inclusive. Mas qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários. E qualquer dica também que você tiver em relação a isso, fica à vontade. E planilhas para download na descrição do vídeo, caso você queira baixar para treinar aí no seu Excel. Te vejo então numa próxima aula. Grande abraço, até lá!